Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título O Jovem e a Lei do Amor. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre dois assuntos. O primeiro deles será: não deva nada a ninguém. Em segundo lugar, vamos falar sobre a única dívida recomendada é o amor. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. Não deva nada a ninguém. O apóstolo Paulo, na sequência do capítulo 13 da carta aos Romanos, no versículo 8, ordena que não venhamos a dever nada a ninguém, especialmente dívidas financeiras, para que não tenhamos uma vida atribulada e cheia de perturbações emocionais e até mesmo espirituais por conta de dívidas. Logo, é indispensável que saibamos lidar de forma correta com o dinheiro, proporcionando um equilíbrio financeiro, segundo os preceitos bíblicos. Carta aos Romanos, capítulo de número 13, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Vamos falar então um pouco sobre dinheiro. De quem é o dinheiro? Nada trouxemos a este mundo, nem nada dele levaremos. Somos apenas mordomos das coisas que Deus nos dá e devemos ser fiéis nessa administração. É muito comum julgarmos que somos proprietários de alguns recursos que na verdade não são nossos. Portanto, não somos donos do dinheiro. Tudo pertence a Deus. O Salmo 24, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, Deuteronômio, capítulo de número 8, do versículos 11 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 11 ao 18. Guarda-te, não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e se abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sobre juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Portanto, todas as riquezas da terra é do Senhor, e tudo o que adquirimos é por dádiva dele. Mas qual é o plano de Deus para o dinheiro? O que é que Deus pensa com relação aos bens materiais e riquezas?
especialmente o dinheiro. Em primeiro lugar, o Senhor tem como plano para o dinheiro sustentar o ministério de Deus no mundo, contribuindo regularmente para o sustento da causa de Cristo. Agora, tenhamos cuidado com os falsos profetas, cujo Deus deles é o ventre. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 8, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 8, temos aqui um exemplo clássico desta ajuda à obra do Senhor. Quando diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Portanto, aqui nós temos a oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia, como o uso do dinheiro para o sustento do ministério. Em segundo lugar, o plano de Deus para o dinheiro é suprir as nossas necessidades, pois Deus promete nos suprir em tudo. Mateus, capítulo de número 6, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 6, versículos que vai do 25 ao 34, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Segundo lugar, o plano de Deus para o dinheiro: suprir nossas necessidades, pois Deus promete nos suprir em tudo. Em terceiro lugar, suprir as necessidades dos outros por nosso intermédio, com sensibilidade em relação a estas necessidades de quem realmente é necessitado. Atenção, não se deve ficar alimentando o preguiçoso. No Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo de número 3, versículos 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Portanto, 3 são os objetivos que compõem o plano de Deus para o uso do dinheiro: sustentar o ministério de Deus, suprir nossas necessidades
e suprir as necessidades dos outros. O dinheiro, ele não pode ser o Deus Mamon. Isto quer dizer que nós não podemos colocar o dinheiro como um Deus, como algo que presida, dirija, controle a nossa vida. O dinheiro em si, ele não é problema. Alguém pode amar o dinheiro sem tê-lo. E alguém pode ter dinheiro sem amá-lo. O problema não é o cristão ter o dinheiro, e sim o dinheiro ter o cristão. Pela Bíblia Sagrada, sabemos que não é pecado ser rico, como também não é uma virtude ser pobre. Ninguém irá para o céu por ser pobre, e ninguém irá para o inferno por ser rico. Basta amar a Jesus e reconhecê-lo como Salvador e Senhor e fazer a vontade dele para usufruir das bênçãos materiais e espirituais de Deus. No livro de Provérbios, capítulo de número 30, versículos 5 a 9, diz assim a palavra do Senhor: toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Duas coisas te peço, não as negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. O uso correto do dinheiro para um perfeito equilíbrio financeiro, de forma que não venhamos a dever nada a ninguém a não ser o amor. A sabedoria divina no homem, ela se manifesta quando pensamos bem e agimos bem em qualquer situação, tanto no âmbito secular como espiritual. E Deus, como maior fonte de sabedoria, se expressa no homem na sua mais elevada habilidade de raciocínio, de prudência, de inteligência, de compreensão, introspecção, isto para vivermos bem o nosso dia a dia. Algo mais valoroso que o dinheiro e as riquezas é a sabedoria, que balizará o sábio uso dos recursos materiais que Deus nos provê. Ainda em Provérbios, capítulo de número 3, versículos 13 e 15, diz assim a palavra do Senhor: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é a sabedoria do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável à sabedoria. Para um perfeito equilíbrio financeiro, de modo a não devermos nada a ninguém, precisamos praticar as seguintes leis. Em primeiro lugar, ou a primeira lei, é proibido gastar mais do que ganha. É proibido gastar mais do que ganha. Não podemos enviar despesas feitas de forma impensada e irresponsável para Deus pagar. Assumir despesas sem previsão de receitas é um ato de imprudência e não de fé. Gastar mais do que ganha ou gastar por conta do que pensa que vai ganhar é insensatez e desinteligência. Isaías, capítulo de número 55, versículos 1 e 2, ele diz
o seguinte: Isaías 51, versículos 1 e 2. Todos vós, o que tendes sedes, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Portanto, não podemos gastar mais do que ganhamos, porque assim se nós gastarmos mais do que o nosso salário, isso significa que nós vamos causar um desequilíbrio financeiro e trazer perturbações emocionais na nossa vida. Como segunda lei, para um perfeito equilíbrio financeiro, devemos planejar os gastos por meio de um orçamento. O dinheiro em si, ele é neutro, e para ter controle sobre ele, nós devemos fazer um plano de gastos equilibrado para a nossa subsistência, prevendo as despesas tais como moradia, alimentação, transporte, saúde, lazer, etc., de modo que não se gaste mais do que ganha, nos adequando então ao padrão de vida que nos é permitido. Só podemos elevar o nosso padrão de vida e da nossa família se as receitas superarem as despesas. Em caso contrário, a pobreza e angústia virá sobre nós. A elaboração de um orçamento é fundamental para o equilíbrio financeiro. O Senhor Jesus nos ensinou isto no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo 14, do versículo 25 ao 33, Lucas 14, 25 ao 33, o Senhor nos ensina a fazermos orçamentos para planejarmos então gastos e despesas e fazer o controle rígido destes gastos, destas despesas e do que nós ganhamos como receitas. Diz assim a palavra do Senhor: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Na verdade, o Senhor Jesus estava aqui ensinando sobre o serviço, que o serviço a Cristo exige abnegação, mas dentro deste contexto espiritual, ele explica que nós devemos nos planejar, fazermos orçamento, calcular as nossas despesas em contrapartida aos nossos ganhos. A terceira lei para um perfeito equilíbrio financeiro é economizar recursos. Poupar recursos não é avareza, pois a prudência nos coloca a sabedoria de economizar para usar quando for preciso, em casos de emergência, ou mesmo para não gastar com o que é
desnecessário. Provérbios, voltemos então ao livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 9, diz o seguinte: 18:9: quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Não podemos desperdiçar. Provérbios 21:20 diz o seguinte: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. E Provérbios 27, versículo 18, diz o seguinte: o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Portanto, aquele que poupa, que economiza recursos, certamente terá no seu tempo de escassez. A quarta lei, nós devemos ter o cuidado, ou seja, a quarta lei, para manter o perfeito equilíbrio financeiro, nós devemos ter o cuidado com fianças e empréstimos. Neste momento, em muitas empresas dos mais variados ramos econômicos do mundo inteiro, estão reunidos grupos de pessoas da mais alta formação profissional, buscando meios, através de propagandas comerciais e outros artifícios, tais como empréstimos, financiamentos, cartões de créditos, pague só no próximo ano, para convencê-lo a comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem, compartilhando assim do seu suor, do seu trabalho, através de uma boa fatia de seu salário. Assim, não entre em dívidas e, se estiver nelas, procure sair imediatamente. Provérbios 22:7 diz assim a palavra do Senhor: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Não seja fiador de ninguém, isto é, assumindo dívidas não firmadas por você. Provérbios 11:15 diz o seguinte: quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de ser estará seguro. Estes fatos trarão desequilíbrio financeiro com repercussão em outras áreas da sua vida. Tome cuidado com fianças e empréstimos. Como quinta e última lei, nós devemos, para um perfeito equilíbrio financeiro, nós devemos ter o cuidado com o lucro fácil. Todos os recursos materiais que vierem às nossas mãos devem ser fruto do nosso trabalho, feito de forma honesta. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 3. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículos 10 ao 12, diz assim a palavra do Senhor: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Trabalhe de forma honesta. Não podemos amar o dinheiro, pois a Bíblia nos ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E isso está na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos
se atormentaram com muitas dores. Não sejamos avarentos, isto é, apegados às coisas materiais. Provérbios, capítulo de número 23, versículos de número 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor: não te fadigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitará os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não seja avarento. Provérbios 28, versículo de número 22, diz assim a palavra do Senhor: aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Não acumule recursos fruto de empréstimo com usura e não suborne agentes para obter vantagens de qualquer ordem. Provérbios 17, 23 diz assim a palavra do Senhor: o perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. Portanto, não deva nada a ninguém e tenha, então, o uso correto do dinheiro. Não faça do dinheiro o Deus Mamon e siga este uso correto para um perfeito equilíbrio financeiro. Primeiro, é proibido gastar, seguindo essas 5 leis. Primeiro, é proibido gastar mais do que ganha. Segundo, devemos planejar os gastos por meio de um orçamento. Terceiro, devemos economizar recursos, poupar. E quarto, devemos ter o cuidado com fianças, ou seja, em ser fiador, e com empréstimos. E a quinta lei, temos que ter o cuidado com o lucro fácil. Passemos agora a estudar o segundo item da lição, que tem como título: a única dívida recomendada é o amor. O apóstolo Paulo nos exorta a somente devermos ao próximo o amor. E este sentimento, aliado a um comportamento, perpassa pela mais sublime ação de perdoar, ensinada pelo Senhor Jesus na oração do Pai Nosso, porque ele disse: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Temos uma dívida para com o Senhor, pois ele pagou na cruz o que devíamos, e agora temos que retribuir este gesto do amor de Deus para conosco, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a si mesmo. Devamos apenas o amor. Vamos falar um pouco sobre o perdão. E, em primeiro lugar, vamos falar sobre o perdão divino. Podemos definir o perdão divino como uma atitude do infinito amor e misericórdia de Deus, que esquece e nem leva em conta a transgressão humana aos preceitos da lei divina e da vontade de Deus. Isto, se verdadeiramente o pecador se arrepende dos seus pecados, crer no Evangelho de Cristo e se converte com mudança de vida para a sua própria salvação e vida eterna, ficando assim o pecador livre da morte espiritual e condenação eterna advinda do pecado. Algumas características do perdão divino é de que o perdão divino é exclusiva prerrogativa do Senhor. Perdoar pecados para a salvação e para a vida eterna é exclusiva prerrogativa do Senhor Jesus, pois foi Ele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia em favor do perdão dos pecados de toda a humanidade, de geração a geração. E na carta aos Romanos, em seu capítulo de número 4, versículo 25,
nós podemos então ler o qual, quem? Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Outra característica do perdão divino, além de ser uma exclusiva prerrogativa do Senhor, é que esse perdão ele é gratuito. O perdão divino ele é gratuito e, como já mencionamos, está imperativamente vinculado ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. No livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo de número 13, versículos 38 a 39, diz assim a palavra do Senhor: Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Este por intermédio deste, por meio dele, é através de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, como característica do perdão divino, ele é recebido por uma verdadeira conversão, ou seja, o perdão é recebido por uma verdadeira conversão. Os efeitos da salvação e vida eterna são efetivamente consumados quando ocorre um verdadeiro arrependimento do pecador e a crença em Jesus como Salvador e Senhor, ratificada na conversão de vida da pessoa perdoada. E em quarto e último lugar, como característica do perdão divino, este perdão ele é imutável e insubstituível. A morte de Cristo na cruz do Calvário, com o derramamento precioso do sangue de Jesus, é a base do sacrifício de sangue para perdão dos pecados e salvação da humanidade, não podendo ser substituído, nem anulado e nem agregado ao sacrifício do Senhor Jesus qualquer ritual, cerimônia, costume e tradição. Ou seja, o perdão dos pecados e a salvação da humanidade não pode ser substituído e nem anulado por qualquer outro tipo de ritual, de costume, de tradição, de ensinamento, de doutrina, do que seja. Em quinto e último lugar, como característica do perdão divino, ele é um ato de amor. O perdão de Deus aos homens foi dado com a essência do amor. E por isso temos que ter este comportamento de amar a todos de forma incondicional. A maior prova do perdão ou do ato de amor de Deus para com os homens foi entregar o seu filho, o seu único filho, na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. É pelo sangue de Jesus que nós somos salvos, que nós somos justificados diante de Deus. Portanto, como características do perdão divino, nós temos aí 5. Em primeiro lugar, é prerrogativa exclusiva do Senhor Jesus. Em segundo lugar, é gratuito. Em terceiro lugar, o perdão é recebido por uma verdadeira conversão. Em quarto lugar, o perdão é imutável e insubstituível e é um ato de amor. Passando então da condição do perdão divino, vamos comparar agora ao perdão humano e vamos falar um pouco sobre o perdão humano e começando pela definição. E o perdão humano é uma atitude de amor ao próximo, contrária à vontade da natureza humana. O perdão ele é contrário à vontade da natureza humana, na qual o homem em relação a outro esquece-se da ofensa que lhe foi causada, comprovada pela liberação do perdão. Vamos ver neste ponto agora quais são as características do perdão humano. Em primeiro lugar, o perdão humano ele promove a reconciliação entre as pessoas. O perdão divino deve ser imitado pelo homem em relação ao perdão liberado para outrem, esquecendo-se
da ofensa que lhe foi causada. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas em seu capítulo de número 17, versículos 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes do dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Em segundo lugar, como característica do perdão humano, ele tem como fonte o Espírito Santo para ser exercido. A natureza humana, ela é contrária à liberação de perdão e a outrem. E se o indivíduo não é presidido pelo Espírito Santo, então ele não terá capacidade espiritual de liberar perdão, sobrepondo a vontade humana. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo 18, do versículo 21 ao 35, nós vamos ter praticamente aqui um exemplo de como se deve perdoar ao irmão. Então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoei? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. E, em terceiro lugar, o perdão humano tem como a sua prática, ou seja, a prática do perdão humano é para a obtenção do direito de perdão divino, como nós já falamos. Não podemos nos reconciliar com Deus se não temos a capacidade de perdoar alguém que nos ofendeu. Como podemos então experimentar o amor de Deus e nos perdoar se não queremos perdoar o nosso próximo? Pois aquilo que queremos que nos faça, devemos também fazer a outrem. E em Mateus, capítulo de número 7, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. 7:12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Devemos perdoar o nosso próximo para que também sejamos perdoados. Vamos falar agora, rapidamente, o que não é perdão. Equivocadamente, muitas pessoas tipificam o perdão como uma atitude de condescendência com erros, como um ato de medo em relação ao transgressor, ou mesmo como fragilidade sentimental humana. Enfim,
como covardia e outros adjetivos pejorativos dos valores humanos. Vamos mencionar agora, a partir de agora, o que não é o perdão. Em primeiro lugar, o perdão ele não é um ato de humilhação, como muitos pensam, mas de exaltação de quem perdoa, ou de quem pede perdão também. José do Egito, após ter sido maltratado, abandonado e vendido pelos seus irmãos, chegou ao ágio do exercício do governo no Egito e, num primeiro momento, deixou-se levar pelo sentimento de vingança contra os irmãos. Entretanto, apesar de ter todo o poder, não os matou e nem se vingou, mas liberou o perdão, se reconciliando com eles, e assim como aparentemente se poderia pensar, pelos valores humanos, que ele teria se humilhado, na verdade, José demonstrou, como homem de Deus, a sua justiça como uma imagem do caráter do Senhor e promoveu a continuação do plano de Deus para a nação de Israel. Em segundo lugar, o perdão ele não é um ato de injustiça ou de impunidade, mas de justiça. Ou seja, a pessoa que perdoa ou que se sente perdoado não deve se sentir tendo sido praticado uma injustiça ou uma impunidade. O ladrão chamado Dimas se arrependeu de seus pecados. Ele reconheceu Jesus como seu Salvador e Senhor. Então foi perdoado por Jesus. Entretanto, apesar do perdão, ele sofreu as sequelas de seus pecados na cruz e morreu. Jesus não tirou ele da cruz para livrá-lo daquela punição dos homens, mas lhe deu o perdão para viver numa dimensão eterna muito melhor. Em terceiro lugar, o perdão ele não é um ato de fraqueza, como muitos pensam, mas sim de fortaleza espiritual. Estevão, servo de Deus, estava sendo agredido pelos membros do Sinédrio. E então viu os céus abertos e a glória do Senhor Jesus, e ao ser apedrejado, caminhando para a morte, liberou o perdão, demonstrando ali uma fortaleza espiritual. Em quarto lugar, o perdão não é um ato de inferioridade, mas de igualdade. A mulher adúltera, flagrada em adultério, ela teria como condenação a morte por apedrejamento. Entretanto, Jesus ele demonstrou que todos somos iguais e assim como precisamos do perdão, devemos, num ato de grandeza, reconhecer não ser melhor do que ninguém e também perdoar. E em quinto e último lugar, o perdão ele não é um ato de ignorância, mas de conhecimento e de sabedoria espiritual. Jesus, na cruz do Calvário, libera definitivamente o perdão para todos aqueles homens que não sabiam o que estavam fazendo ao matar o Salvador e Senhor de toda a humanidade, pois eles não tinham conhecimento e nem sabedoria para compreender o reino de Deus. Um pregador certa vez disse: o ato de não perdoar ao próximo, guardando rancor e ódio, é como beber continuadamente um veneno, esperando que o nosso ofensor morra do efeito do veneno que nós tomamos. Esta atitude de não perdoar nos mata física e espiritualmente. E no livro de Provérbios, capítulo de número 17, versículo 22, nós podemos ler exatamente isto, 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Perdão é a base dos relacionamentos saudáveis. Todo e qualquer relacionamento social ele é passível de discordâncias, que se não forem bem conduzidas pelos litigantes
descamba para conflitos, agressões verbais ou até mesmo agressões físicas, como o desfazimento das relações de amizade. Neste contexto de beligerância, a restauração de uma relação social, ela só poderá ser restaurada plenamente, sem mágoa e rancor, se for restaurada pelo perdão unilateral ou bilateral na sólida base do amor. É na condição de perdão liberado que se demonstra a nossa bondade e capacidade de ser verdadeiro, justo e feito à imagem e semelhança de Deus. Concluindo a nossa aula de hoje. O amor é a base fundamental, prática, para se viver o Evangelho de Cristo. E sem praticarmos o amor, não temos a essência divina em nosso ser, pois Deus é amor. Uma bênção especial do Senhor Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.